consigo dar certo. Mas, às vezes, é uma limpeza, né? Na primeira limpeza, a pessoa já dá aquele ufa, né? Eu estou conseguindo ver coisas que eu não conseguia. E além dessa limpeza que a egrégora faz, ela traz a história da vida passada da pessoa que começou aquele trauma. Então, não é a vida inteira que ela vai trazer, né? Óbvio, mas ela vai trazer aquele pedacinho que ocasionou aquele trauma naquele momento, tá? Então, eu vou dar um exemplo que eu sempre dou aqui, que acho que é mais fácil das pessoas entenderem como funciona. Eu tinha um paciente que a filha ficava doente, ele achava que era muito mais do que era. Então, era uma dor de garganta, ele achava que era alguma coisa que ela ia ter que ser internada, né? Alguma coisa muito preocupante. Tinha uma dor de barriga, também, a mesma coisa. E ele ficava nesse looping e não conseguia sair disso. Procurou psiquiatra, procurou psicólogo, tomava remédio, né? Tarja preta. E aí a pessoa até mudava a fisionomia quando a filha ficava, né, doente. E a gente foi buscar essa história lá na vida passada dele. É óbvio que primeiro teve a limpeza de vários fractais, né, de sentimentos, emoções e padrões que ele tinha, e a gente foi lá na história entender que eles me trouxeram 3 pedacinhos de história, né, de vidas diferentes dele. A primeira foi que ele foi um médico, né, de uma aldeia, que era em 1300, 1400, e o filho foi para a guerra e voltou. Só que ele estava super infeliz, que era filho único e tal. Só que aí o filho pegou uma dor de garganta. Naquela época não tinha antibiótico. E ele fez de tudo para curar o filho, e o filho morreu nos braços dele. Primeiro trauma começou aqui. Na outra vida que eles me trouxeram, ele continuou sendo médico, continuou tentando estudar algum remédio que eu não sabia nem que era antibiótico, né? Não sabia nem o nome disso, mas não conseguiu. Ele veio na outra vida como médico de novo. Nessa vida, a mãe ela deixou o filho para ser adotado. A família que adotou, nada é por acaso, né? Até isso. A família que adotou tinha muito dinheiro, era muito influente na sociedade e mandou o filho estudar na Europa. E lá na Europa, ele começou os estudos, né, deste remédio, que não sabia do nome antibiótico ainda, e junto com uma equipe, eles conseguiram desvendar, né, o que tinha que fazer, o que tipo de remédio que tinha que curar, que curava, né, uma bactéria, só que ele morreu antes. Mas a equipe dele conseguiu dar continuidade e deu tudo certo. Então, depois disso, ele não veio mais médico, mas depois que eu contei toda essa história para ele olhou e falou, fez todo sentido para mim. Porque a minha filha é super saudável. O que está acontecendo? Por que eu fico assim? E aí, essa história, além do tratamento, é óbvio que a egrégora estava junto, limpando todo o campo energético dele, mas essa história foi o ponto, assim, principal para ele deixar de até ir desmamando o remédio, né? E hoje ele não toma mais esse tipo de remédio, porque, além da limpeza, ele entendeu a história. Não é para não tomar, gente, pelo amor de Deus. A gente tem que cuidar do corpo primeiro, porque o médico é para, né? É para a gente cuidar do nosso corpo físico. Mas o lado espiritual, muitas vezes, a gente não se toca, porque é uma coisa inconsciente, né? Então, eu tenho vários relatos, vários casos, né, que acontecem, que realmente a história faz muita diferença, porque dá consciência para a pessoa. E aí nunca ninguém chegou para você e falou, não, como assim? Eu não fui o Júlio César na outra vida? Não fui a Cleópatra, né? Mas não, você imagina você ser o Júlio César. Quanta gente que você matou, né? Então, as pessoas querem só o poder, né? E realmente o que você falou é muito interessante. 2 pontos que eu anotei aqui que me chamaram a atenção. O primeiro ponto é que muitas vezes os pacientes psiquiátricos com questões que muitas vezes não são diagnosticáveis de forma orgânica, apenas comportamental, Sim. Eles precisam seguir um tratamento, lógico, porque às vezes é a única forma de frear os impulsos. Mas, quando a gente vê essas questões espirituais, muitas vezes as pessoas que estão passando por isso, elas têm uma melhora significativa dos Sim. quadros, né? Porque elas conseguem resolver as questões espirituais.
E aí essas pessoas, muitas vezes, elas precisam entender que elas vão continuar com o remédio, não é porque elas continuaram, não é porque elas entraram num tratamento energético, espiritual, que elas vão do nada parar. Mas, em muitos casos, tem pessoas que conseguem, sim, mas não é em todos, mas em alguns as pessoas conseguem ter uma melhora, sim, significativa porque tratou as questões espirituais. E isso você falou e eu sei porque muitos casos, já vi muitos casos mesmo, que o desequilíbrio era um pouco orgânico e a maioria espiritual. E aí a espiritualidade traz as respostas, né? E outra coisa que você falou é sobre a questão do poder, né? Muitas vezes as pessoas elas querem ter alguma referência de poder. E em muitos dos casos, né, de conversa com a espiritualidade, eles até se referem a algumas pessoas, até as próprias experiências, assim, ó, tá vendo? Essa vida aqui, poder, superpoder. Essa daqui teve dinheiro, mas não teve poder. Foi bem sucedido, mas não teve poder. Essa daqui não teve nada. Teve zero, foi pobre e passava necessidade. Essa daqui foi uma vida de trabalho, essa daqui não sei o quê. Todas essas vidas aqui, olha aqui, ó, você tá acertando essa daqui ainda. Essa daqui está te gerando um problema em todas essas e ainda nesse momento. As outras tiveram probleminhas lá que você trouxe rebarbas. Mas o grande problema é quando a pessoa tem muito poder em mãos e normalmente se perde, né? Total. Eu acho que é o pior caso, né? Porque é muito legal, né? Você tá lá, ter o poder, ter dinheiro, ter tudo, sim, mas qual que é a tua consciência, né? Então, às vezes eu falo para as pessoas, dê poder ou dinheiro à pessoa, aí você vai conhecer quem é a pessoa de verdade, né? Então, o dinheiro e o poder é uma coisa boa, né? É uma energia, é uma coisa boa. Mas o problema são as pessoas que têm o dinheiro e o poder, né? A pessoa tem que ter muita consciência para saber o como ajudar, que passo que ela vai dar para não afetar as pessoas de um jeito muito negativo, né? Que possa ocasionar coisas ruins na vida das pessoas. Então, eu acho que quanto mais poder a gente tem, mais responsabilidade a gente tem, tá? Então, essa é a minha opinião. E eu falo muito isso para o pessoal que eu atendo. Eu falo, gente, qual que é o problema de ser plebeu, né? Mas eu não tinha dinheiro, tá? Mas às vezes a sua responsabilidade era diferente e até mais tranquila do que o rei lá do local, né? O cara que cuidava de todo mundo. Mas sofre muito. Então, mas cada um vem. Eu acho que a reencarnação, ela é uma oportunidade da gente resgatar as coisas, porque aqui é uma escola. Então, a gente sempre está aprendendo, a gente sempre está ensinando, e a gente tem que ter a cabeça aberta, a mente aberta para isso também, né? Então, o que eu tiro de tudo isso? Que o poder e o dinheiro é muito bom, mas a pessoa que está por trás disso, que tem que ter uma responsabilidade e uma consciência muito, muito boa para não fazer, né, muita coisa errada e nem afetar muitas vidas de outras pessoas. Isso realmente é importante. Eu tenho minhas conversas com os Exus aí, né, e com as entidades, e os Exus, assim, eles são muito diretos ao ponto, muito mal interpretados, mas ele tem um Exu que diz o seguinte, ó, quer saber de uma coisa? Ele falou para uma galera que estava escutando ele. Se você tiver que pedir para não passar por uma prova, peça para não passar pela prova de ter poder, porque essa é a mais difícil. Normalmente o ser humano desliza. Com certeza. Porque às vezes a pessoa fala, quero ter, né? Aí você fala, não, eu quero ter muito dinheiro, muito poder. Tá, mas o que você vai fazer com isso? Olá, eu sou a Thay Joia e venho aqui te fazer uma pergunta. Você tem problemas com relacionamentos conjugais, relacionamentos familiares, doenças, vícios? Tem problemas com dinheiro, com prosperidade, crenças limitantes? Então eu te convido para conhecer a terapia de vidas passadas, clicando aqui no meu site e entender por que acontece isso com você hoje.